Fala galera, me diz uma coisa, prisão preventiva tem prazo? Olha só, cuidado. Quando a gente olha lá para o artigo 5º, inciso 78 da Constituição, a gente deve lembrar de um direito fundamental, né? Olha só, a todos, no processo judicial, no processo administrativo, todos possuem direito a uma duração do processo em um prazo razoável. Olha só, então primeira coisa eu já quero colocar aí. Prisão preventiva tem prazo, Constituição, duração de prazo razoável. Beleza, agora vamos para o artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal. É uma novidade da Lei 13.964 de 2019, aquela que você já conhece. Tudo bem, o que nós precisamos ficar ligado aqui? Preste atenção, minha gente. Agora vocês têm que ficar ligados nisso. Olha, cuidado. Porque quando a gente fala da Constituição, surge para nós a duração de prazo razoável. Quando nós olhamos para o artigo 316, parágrafo único, que eu leio para você, lá diz o seguinte, olha, ele tem direito, né? Olha só, deverá, decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção, olha só, a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar ilegal. Então, cuidado, porque surgiu para nós aqui, a partir do artigo 306, parágrafo único, um prazo aí de 90 dias. Com isso, todo mundo passou a dizer o seguinte, todo mundo não, mas muita gente aí por dizer, agora a prisão preventiva tem prazo, agora ela tem um prazo de 90 dias. Não é isso. Gente, eu sei que historicamente nós temos um problema no Brasil, é que a prisão preventiva, olha só, ela não tem um prazo estabelecido. Inclusive o manual de rotina das varas criminais chegou a estabelecer, olha só, um prazo de 105 dias, quando tivesse prazo sucessivo de 5 dias por os memoriais, um prazo ali consumado a mais de 26 dias, mas certo é que a gente nunca teve prazo. E outra, quando tem prazo, mas não tem pena, é letra morta. O Auri Lopes Júnior fala sobre isso, né? Não adianta você estabelecer um prazo, mas não estabelecer nenhuma consequência jurídica, nenhuma sanção. Prazo sem sanção é não prazo, tudo bem. Vários países da Europa eles já estabelecem prazo até para prisão preventiva. Eles olham para o crime, olham para a pena do crime e digam, olha, nesse caso aqui, esse crime, a prisão preventiva máxima dele é essa daqui. Então parece que os tribunais europeus já vão sancionando isso, seja pela lei, mas pela jurisprudência caminhando. Aqui nós nunca tínhamos isso, né? Até no tempo que eu estava falando em 81 dias, depois 90 dias, 105 dias, nunca teve isso na lei. Mas olha só, eu preciso lembrar uma coisa para você, que quando a gente olha para o artigo 316, parágrafo único, ele diz o seguinte, que na verdade não é que a prisão preventiva tem prazo, não, e agora a gente começa a responder a nossa questão. O que acontece, minha gente, perceba só, fica ligado nisso, é que existe agora uma necessidade de revisão da prisão preventiva. O que o Nestor Távora está falando, inclusive agora, é o seguinte, há um direito ao não esquecimento da prisão provisória. Olha só, direito ao esquecimento, a gente fala muito. Agora é o direito ao não esquecimento. Quer dizer, ei, dá uma olhada aqui no meu processo de vez em quando. Por quê, gente? Porque foi estabelecido agora também na lei, lá no artigo 312, parágrafo 3º, que além dos requisitos da prisão preventiva, além dos pressupostos da prisão preventiva, que seria um tema de um outro vídeo, eu não sei se você lembra, mas há uma observação muito interessante também que diz o seguinte, a prisão preventiva, olha só, a decisão que decretar a prisão preventiva, 312, parágrafo 2º, ela deve ser motivada, fundamentada sobre o receio de perigo, né, concreto dos fatos novos ou contemporâneos que justificam a medida adotada. Então perceba só que a prisão preventiva não basta existir os pressupostos, né, indício de autoria, prova da materialidade, ou aqueles requisitos, né, garantia da ordem pública, aplicação da lei penal, para assegurar a instrução criminal, garantia da ordem econômica. Não! Agora também é necessário que esse fato que eu estou sustentando para manter preso seja contemporâneo, o princípio da atualidade. Tudo bem? Então, olha só. Firmado isso, olhando para a Constituição, olhando do artigo 316, que na verdade não é um prazo da prisão preventiva, olha só, mas sim um direito, olha só, a ser revisada a prisão, guardando sempre o requisito da contemporaneidade, da atualidade, eu posso tirar daqui alguns pensamentos que a gente precisa analisar. Primeiro, é o seguinte, primeira coisa, eu posso aplicar essa necessidade de revisão a cada 90 dias, trimestralmente, para outras medidas cautelares? Cuidado.
parte da doutrina já diz o seguinte, cuidado, olha só, é possível sim revisar e gerar também a necessidade de revisar não só a prisão preventiva, mas as medidas cautelares. Por quê? Porque há um sistema de cautelaridade que deve ser observado. Tudo bem? Então esse é o primeiro fundamento. É possível aplicar também nessa necessidade de revisar a medida cautelar, olha só, do 319 e 320, baseado no 316, parágrafo único. Segunda coisa, olha só, passou os 90 dias. Tudo bem, passaram os 90 dias, né? Olha só, não houve, presta atenção nisso, não houve nenhuma manifestação judicial. O que aconteceu? Olha para o 316, parágrafo único. Olha para o 316, parágrafo único. Sob pena de tornar a prisão ilegal. Opa, agora sim. Agora sim. Então perceba, no nosso entendimento, não é que a prisão preventiva tem prazo, mas a inobservância do parágrafo único do 316, ou seja, a falta de revisão da prisão, agora gerou uma ilegalidade. Gerou ilegalidade não porque passou 90 dias, mas porque não houve nova decisão, nova avaliação da medida cautelar no trimestre. Tudo bem, então cuidado com isso daqui, porque isso aqui agora a gente está enriquecendo o nosso debate. Beleza. Com isso, gente, a gente tem que afastar, tá? Tem até um enunciado do Colégio Nacional de Procuradores Gerais, que ele diz o seguinte, lá no enunciado 35, ele fala que o esgotamento desse prazo aqui não gera direito ao preso de ser posto imediatamente em liberdade. Mas olha só, gera para ele, olha só, a eventual ilegalidade tem que ser verificada pelo juiz, olha só, no caso concreto. Não, gente. A lei já disse, olha só, gente, é uma ilegalidade decorrente da lei. Ela diz, olha, você vai avaliar no prazo de 90 dias, você vai fazer uma nova decisão fundamentada sob pena de tornar ilegal. Ou seja, se não houver a ausência da decisão, isso já torna ilegal. Não precisa o juiz lá dizer, é verdade, eu quero ver se eu fui ilegal ou não. Não. Já há uma determinação judicial quanto a isso. Então fica ligado. Então, primeira consequência, primeira reflexão que eu posso tirar do artigo 316, parágrafo único é o seguinte. Primeiro, é possível aplicar para outras, medidas cautelares. Segundo regramento, qual é? Olha só, a gente tem que observar que esse reconhecimento da ilegalidade ele decorre da ausência de decisão. Tudo bem? Há uma decisão, a ausência de decisão já prevista na lei. Olha a consequência, ilegal. Terceiro, se esse processo está em recurso, porque quando a gente olha para o 316, fala assim, o órgão emissor deverá revisar. Mas se o processo estiver em recurso, quem é que reavalia essa prisão? Cuidado. Aqui nós entendemos que, se, presta atenção nisso, o processo já está em segundo grau, quem tem que avaliar a prisão ou não é o segundo grau. Por quê? Porque 494 do CPP, gente. Olha só, se o juiz sentenciou, se acabou o processo e está em apelação, a prestação jurisdicional do primeiro grau, da primeira instância, já foi superada. Então não cabe mais ao juiz sequer, olha só, analisar nada, porque ele não pode mais ficar alterando aquele processo. Passou, sentenciei e segue o jogo. Está em recurso, então o relator deveria reavaliar isso. Então cuidado no endereçamento sobre isso. Então, só para a gente ir fechando aqui algumas coisas. Primeiro, olha só, é possível aplicar, além lá para outras medidas que cautela 319, a ilegalidade, olha só, ela surge da não decisão, não é apenas da superação do prazo. Tudo bem. E o terceiro qual é? A competência em caso o processo esteja em grau de recurso, quem deve analisar revisar essa prisão é o relator. Tudo bem? Com isso, gente, só para a gente terminar aqui, só para a gente encerrar. Cuidado. Súmulas do STJ. Olha só, desde 2008, grande parte da doutrina, mas grande parte da doutrina, minha gente, já dizia que a súmula 52 já tinha sido encerrada. Já estava superada, aquela história de encerrada a instrução, não tem mais, agora fica superado o prazo da alegação. Por quê? Porque se a audiência é una, meu irmão, agora que é o seguinte, agora que o processo tem que andar mesmo. Segundo, aquela súmula 21, pronunciado réu, não se pode mais falar em relaxamento. Não, tem que ter júri, não pode deixar isso aí para sabe Deus quando não. Olha só, o princípio também a sociedade se preocupa. Agora, cuidado. Porque se foi a defesa que causou, aí vem lá, cuidado. Não pode ter aquilo que o Alexandre Moraes da Rosa fala na obra dele. Não pode ter um venire contra facto próprio. Eu dou causa, Olha só, a dilação do prazo e agora eu fico aí, deixem aberto isso e agora eu quero exigir agora uma ilegalidade da prisão. Cuidado. Então, gente, feche isso daqui, tem muita coisa interessante. Cuidado. Prisão preventiva não passou até prazo, mas há uma necessidade de revisão e a falta dessa revisão, ela gera ilegalidade. Cuidado com isso. Fica ligado nessas dicas de prisão preventiva. Valeu, hein, gente?